Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje. Lembrando a vocês, quem quiser apoiar, coloca lá no Apoia-se, o Bully vai dar a referência. Temos como duas perguntas vastas confusões e atendimentos imperfeitos. Ícaro Donatoni Pinheiro. Professor Christian, quais são as vertentes, escolas ou linhas da psicanálise? Sabendo que houveram diversificações da psicanálise, como a fundacional freudiana, Lacan, Klein, Winnicott, Bion, a própria psicologia do ego, que se forma nos Estados Unidos. Pode dar um guia desse tipo de variações da psicanálise? Quem conversa com quem não pode estar no mesmo trabalho, pois contrapõe-se a outro, suas diferenças. Muito obrigado desde já. Tarefa para Hércules. Johnny Ronconi. O início desse vídeo me deixou uma curiosidade. O que achavam e falavam as grandes figuras da psicanálise da época de Lacan, exemplo Winnicott, Klein, Anna Freud, entre outros? Acho que daria um vídeo interessante. Abraços. Então, gente, eu acho que são duas perguntas muito pertinentes e que levam a gente para o campo da história da psicanálise. Então, quem quiser, enfim, se aprofundar nisso, a gente não vai conseguir tratar com a mesma profundidade todas as linhas, todos os autores, e me recomendar, né, nesse contexto da nossa parceria com a Casa do Saber, do cupom DUNKER10, nos cursos do Alexandre Patrício de Almeida, sobre a Melanie Klein, mas também da Lilian Wurzbach, sobre Jung, e os cursos do Pedro De Santi, meu querido amigo, companheiro de longa data, sobre o Freud, os continuadores do Freud, escolas inglesas, e também o curso muito interessante do Lucas Bulamar, que foi nosso aluno lá na USP, tem uma tese muito interessante e que também tem, vamos dizer assim, um trabalho histórico muito bom, muito bem feito lá, né, nesses cursos aí. São 260 cursos que a Casa do Saber está disponibilizando para a sua inscrição aí anual. Então, o que estamos pensando aqui é fazer uma apresentação sumária, sucinta, né, para entender as diferentes escolas, as diferentes vertentes, e por que um pensa uma coisa, o outro pensa outra. A gente precisa entender a história da psicanálise, né? E, de fato, essa é uma lacuna. As pessoas, cada vez a gente se surpreende mais com a falta de conhecimento mínimo, médio, sobre história da psicanálise. Então, às vezes isso acaba hipertrofiando o peso do Freud, que é um ponto de convergência, mas diminuindo o peso proporcional das suas diferentes ramificações. Então vamos tentar fazer um mapa da floresta, né? E daí a gente encaixa uma pequena minissérie sobre as principais vertentes, né? Então agrupando aí os autores e tal. Mas para hoje vamos fazer a psicanálise vista por cima, né? Aquele drone, né? Saindo da vida e do percurso naturalmente do Freud, né? Vamos lembrar, nascido em 1856, falecido em 1939, né? Então, alguém que passou por duas guerras, né, 14 a 18, Primeira Guerra, Segunda Guerra, 39 a 45, que viu, pensando aí no Hobsbawm, né, viu o fim de uma era, né, viu o fim de um tempo, né. E recomendo muito a vocês, para assim, tomar pé nessa árvore, né, nesse conjunto de árvores que é a nossa floresta, os estudos do Peter Gay. Peter Gay é um historiador profissional que se dedicou a vida inteira à psicanálise, é um grande germanista, né, conhecido pela sua biografia do Freud. Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, né? Mas menos conhecidos são os trabalhos dele sobre o que era a época em que o Freud apareceu, né? Então eu recomendo A Experiência Burguesa, da Rainha Vitória Freud, A Paixão Terna, né? Recomendo também o trabalho dele Ler Freud, né, que é um trabalho de metodologia de história, né, e Freud para historiadores, né. Então Peter Gay, eu acho que é alguém que precisa ter no bolso para fazer esse passeio pela floresta psicanalítica. Então vamos lembrar que ao longo da vida do Freud, ele passou por um momento neurológico,
médico, psiquiátrico, né, e que trabalhava com Breuer. Acho que todo mundo acompanha isso quando tem os seus primeiros cursos de psicanálise, a descoberta do inconsciente, o tratamento da histeria, né. Depois vem um período que ele chama assim de Splendid Isolation, em que ela volta de Paris, tem poucos pacientes, tem a sua correspondência com o Fliess, né, em Berlim, otorrinolaringologista em Berlim, né, onde ele começa então a desenvolver uma conversa com o que hoje a gente chamaria de neurociências, né, o seu texto-chave aí da projeto Psicologia Científica para Neurólogos, 1895. Depois desse período, vamos dizer assim, por volta de 1905, o Freud começa a ser mais conhecido e mais reconhecido por diferentes autores, né? Mas também ele funda e desenvolve o que ela chamou da sua Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras, né? Que vai dar origem à Sociedade Psicanalítica de Viena, onde se reuniam às quartas-feiras e discutiam assuntos psicanalíticos, né? O Steckel, por exemplo, o Eitington, onde a Lu Andrea Salomé era essa que foi amante do Rilke, o grande poeta, quase amante do Nietzsche, grande filósofo, um intelectual, uma mulher que tinha assento garantido, né? Era muito escutada por esse contexto, mas que é um contexto, vamos dizer assim, que o Freud não depositava muitas esperanças. Ele vivia reclamando dos seus discípulos de Viena, a ponto de a gente dizer assim, hoje a escola vienense de psicanálise é quase não detectável. Mas estava lá, por exemplo, o Otto Rank, um percurso muito interessante, né? Ele era mecânico de automóveis, vinha de uma classe menos privilegiada, os membros da sociedade se cotizam, pagam para ela fazer um curso de, se não me engano, de letras, e ele, junto com o Theodor Hayek, compõe então uma parte de não médicos, já aí na Sociedade Psicanalítica de Viena. Depois o Otto Rank vai emigrar para os Estados Unidos, como tantos outros psicanalistas na Alemanha e em Viena, e vai criar assim, uma doutrina própria, né, a partir do seu trabalho sobre o duplo e a ideia de tentar assim acelerar o processo psicanalítico, trabalhando assim, focando diretamente sobre o trauma. Então a gente tem essa pequena comunidade, né, que está em torno do Freud. Mais adiante vai aparecer a filha dele, Anna Freud, que participa desse grupo mais seleto, Helene Deutsch, que mais adiante será a segunda analista do Homem dos Lobos, o casal Max Brunswick. Todos esses têm assim, uma presença em torno da família Freud, né, e dos seus contatos, né, que vão se desenvolvendo até que, em 1912, o Freud percebe que ele precisa se preocupar mais com a unidade entre os diferentes psicanalistas que agora estão instalados, trabalhando nos diferentes países. Então, a partir de Viena, a gente vai ter um primeiro leque de vertentes que a gente pode localizar assim, meio geograficamente. Lá na Hungria, a gente vai ter a escola que se forma em torno do Ferenczi, né? Ferenczi, que foi analisante do Freud, descontente com a análise que ele recebe, que ele toma um pouco como insuficiente, mas um grande teórico da prática da psicanálise. Ele introduz várias ideias, né? Análise mútua, a elasticidade do psicanalista, o conceito de introjeção, e a escola húngara, além dessa vivacidade, né, com a técnica psicanalítica, ela vai se notabilizar por uma forte interlocução com a antropologia. Então, quando Malinowski publica o seu trabalho dizendo que o Édipo não é universal, porque nas Ilhas Trombriand não é bem assim, o grupo húngaro, né, do Géza Hoheim vai
patrocinar expedições e produzir um material antropológico que vai responder a isso. Do Ferenczi, né, então vamos pensar essa escola, né, do Ferenczi vai vir o Balint, né, vai vir o Hacker, vai vir uma série de autores que a gente pode dizer, eles estão tematizando assim, muito fortemente o poder da relação de afeto na transferência, a empatia, né, a relação transferencial, mais além do que inquietava, né, os húngaros, um certo artificialismo que as regras nascentes, né, de como praticar a psicanálise enfatizavam. Então a gente vai ter o Balint aí, com a sua experiência com grupos, né, já lá também na Inglaterra, né, que é um iniciador da psicanálise em contexto de hospital, né? Como é que a gente faz para atender pacientes, formar grupos, Balint, né? Para formar médicos com uma escuta um pouco mais clinicamente informada pela psicanálise, né? E a gente tem então aí a escola húngara. Em oposição histórica, né, e também política à escola húngara, a gente pode localizar a escola alemã de Berlim, né? Então, liderada pelo Hans Sachs, pelo Karl Abraham, né? Por vários psicanalistas que vão fundar e organizar talvez o primeiro modelo de como se formam psicanalistas. Então é a Policlínica de Berlim, a ideia de atender então ao público de baixa renda, atender e estabelecer algumas regras para a formação dos psicanalistas, alguns textos canônicos do que deveria ser, enfim, lido e entendido. Vem desse grupo, né, que vai ser desmantelado pelo nazismo, né, num contexto difícil, porque é para este grupo que o Matthias Göring, né, o sobrinho do ministro do Hitler, propõe a arianização da psicanálise. Então, olha, a gente não manda para o campo de concentração tantos psicanalistas e seus familiares, o que de fato aconteceu, mas em troca vocês precisam, assim, colocar na liderança das instituições de psicologia e de psicoterapia arianos, né, e um pensamento ariano. Esse é um contexto muito difícil, que explica, né, quer dizer, tanto os ressentimentos quanto uma certa crise, né, de posicionamento da psicanálise na cultura. Então, é um projeto psicanalítico que é atravessado pela guerra, que é atravessado por um projeto totalitário. Ele vai emigrar, a maior parte dos psicanalistas desse grupo vão emigrar para os Estados Unidos. Né? E vão levar para os Estados Unidos esse modelo de formação, também para a África do Sul. Essa diáspora, né, essa migração, ela vai carregar consigo esse dilema, né? Então, arenização ou não, né? A gente vai ter o Böhm, que vai ser até com uma certa... e o Braunschweig, né? Que com uma certa anuência do Freud vão comprar esse projeto, né? de salvamento e de entrega da psicanálise. Alguns dizem o Ernest Jones teve um papel importante nesse momento, mas fato é que aquela efervescência, onde a gente tem a psicanálise, né, em associação com a literatura, em associação com a medicina, em associação com a filosofia, em associação com o cinema, né, vamos lembrar, 1927 tem esse filme do Pabst, que teve a assessoria do Hans Sachs, né, Os Segredos de uma Alma, que é a primeira filmagem de um caso clínico lido e pensado a partir da psicanálise. Então a gente tem a escola de Berlim, do Abraham, que vai enfatizar assim, a produção de uma psicopatologia psicanalítica, né, que vão organizar as diferentes estruturas, né, que vão se interessar pela tematização dos estados maníacos, né. Grupo berlinense. Dentro da Alemanha, a gente poderia também localizar aí um outro grupo um pouco mais tardio, né, mas igualmente importante, cuja base é Frankfurt. Né? E ali vai nascer, então, a partir dos trabalhos do Erich Fromm, a Escola Crítica de Pesquisa Social, a Escola de Frankfurt.
né, que é um movimento filosófico, mas profundamente informado pela psicanálise desde o seu início. Então Adorno, Horkheimer, depois Habermas, depois Axel Honneth, que a gente tem até aqui uma minissérie, né, Marcuse, uma minissérie aqui no canal. Eles vêm dessa tendência dentro da psicanálise, agora já quase que implantada dentro da filosofia e da teoria social. Um outro exemplo, né, de alguém que vai num polo completamente oposto, dá seguimento às ideias psicanalíticas nos Estados Unidos, mas aí ligado à fundação do sistema de propaganda política, de marketing, as agências de propaganda, a ideia da informação pública, é o Edward Bernays, alguém informado pela psicanálise que vai, né, para os Estados Unidos e trabalha com o governo americano e trabalha organizando aí esse setor a partir do quê? De como é que a gente produz desejo nas pessoas, como a gente lê o desejo das pessoas, o que são os ideais, ou seja, temas psicanalíticos que são levados para lá. Bom, a gente está falando bastante da psicanálise já assim no pós-guerra, né, nos anos 40, nos anos 30, né, dentro da Alemanha, mas a gente não pode esquecer que desde o início existem autores norte-americanos, né, que se contactaram com Freud. Né? Entre eles, um que teve uma grande importância na formação de uma tendência dentro da psicanálise, conhecida como tendência psicodinâmica, é o Adolf Meyer, né, que é um psiquiatra, né, ele está lá na arqueologia do DSM, ele vai estudar com o Freud e ele volta para os Estados Unidos e faz lá uma composição nas suas teorias diagnósticas, né, levando em conta a ideia de complexo, a ideia de reação, a ideia de neurose, isso lá, então, numa combinação com o pragmatismo americano. Né. O Brill também, o embaixador, né, na Liga das Nações, que foi paciente do Freud, e que era um político, né, muito importante, chamado William Bullitt, com quem o Freud escreveu uma biografia, ou tentou escrever, ou quis escrever, uma biografia crítica, né, sobre a vida do presidente Wilson. Né, o presidente Wilson que fundou a Liga das Nações, mas não levou os Estados Unidos para ela e, em função disso, no entender do Freud, a gente teria tido o fracasso dos acordos, né, para criar essa precursora da ONU e, portanto, a Segunda Guerra Mundial, que afetou muito o Freud nesse período, tanto pela perda dos filhos, né, mas pela perda de todas as suas economias. Então, um pouco isso marca que já havia um pensamento ali nos Estados Unidos ligado à psicanálise nos anos 20, nos anos 30, né, no pré-Segunda Guerra Mundial. Assim como no Brasil. Né? E a gente pode localizar uma primeira entrada na psicanálise no Brasil, tanto pela psiquiatria, né, do Juliano Moreira, do Franco da Rocha, do Gastão Pinto, quanto nos intelectuais, nos modernistas paulistas, né? Como Durval Marcondes, que teve uma breve correspondência com Freud, mas também Oswald Mário e assim por diante. Vamos voltar às escolas nascentes na Europa aí no entreguerras. Né? Um grupo muito importante é o grupo suíço. Né? O grupo suíço que começou com uma correspondência, né, com o Freud, entre o Freud e o Eugen Bleuler, né, que é o criador da esquizofrenia, do grupo das esquizofrenias. O Bleuler competia com a escola de Munique, né, de psiquiatria, liderada pelo Kraepelin. Né, Kraepelin que deu o modelo normativo, nominalista, que hoje a gente tem no DSM. Né. Bom, a escola suíça tinha lá um hospital, cheguei a visitar, né, muito bonito, está presente, existe até hoje, né, o Burgholz, onde estava um grupo de elite. Né, o Bleuler, pensando então o conceito de autismo, que é a subtração, pega a expressão autoerotismo, tira o erotismo, sobra autismo. O autismo era para o Bleuler um dos 4 As que definiam a esquizofrenia. Uma esquizofrenia que era pensada a partir do conceito psicanalítico de Spaltung, de divisão.
né, que era pensada a partir da ideia de, assim, de uma subtração dos afetos, de supressão ou repressão dos afetos, né, que era pensada como um rompimento das cadeias associativas ou de representação. A Vorstellung estava lá no Freud esse modelo, que era pensada a partir da perda de um certo pragmatismo, de uma certa capacidade de se relacionar com o outro, portanto de fazer transferência. Isso tudo está informando o nascimento do conceito de esquizofrenia. Agora, o Bleuler era assim o chefe de escola, né? Era o chefe de escola, como Meinert era o chefe de escola em psiquiatria em Viena, né? O Bleuler tinha como assistente um grupo brilhante, né, formado pelo Jung, né, formado depois pelo Binswanger, que é esse autor que vai iniciar esse debate da psicanálise com a fenomenologia, né? Depois Medard Boss, depois uma conversa direta com o Heidegger, os casos clínicos da Ellen West, quer dizer, leiam o relato que o Foucault faz, muito, muito bonito, sobre o Binswanger, né? Ou seja, há toda uma conversa aí, assim como a escola de Frankfurt vai trazer ideias da dialética, do Marx, a fenomenologia nascente vai ter sua expressão aí ligada à escola suíça. O Rorschach, né, que inspirou o teste de Rorschach, das manchas, ele aparece também ligado a essa escola, né, enfatizando e usando o conceito psicanalítico de projeção, né, que vai depois ser exportado para os Estados Unidos e dar origem aos testes gráficos e projetivos, como o TAT, Thematic Apperception Test, né, feito pelo Murphy, inspirado na psicanálise. O debate do Freud com o grupo suíço era muito importante, porque ela entendia que isso era um jeito de poder colocar a psicanálise no grande debate da psicopatologia da sua época, né? A escola de Munique, os americanos e os suíços, né? Além dos franceses. E aí a gente tem um capítulo, né, uma escola que a gente vai dizer assim, ela entra tardiamente na conversa. Nós falamos dos austríacos, nós falamos dos húngaros, nós falamos dos alemães, a gente falou também dos ingleses, um pouco indiretamente, como quando mencionei o Ernest Jones, mas há outros, vamos dizer assim, precursores da psicanálise na Inglaterra, como o Fairbairn, né? E como o grupo que depois vai dar origem a grupo análises, como o Fock, né, que vai ser pioneiro nisso que a gente já fala muito pouco aqui no Brasil, né, que é essa ideia de que psicanálise pode acontecer em grupo, né? A escola de Edimburgo e assim por diante. A gente poderia ter mencionado também autores que não formavam grupos muito extensos de trabalho, né, como Oscar Pfister, que era um pastor, né, e ele, junto com Eduardo Weiss, trabalhavam na Suíça e na Itália e foram responsáveis, então, pelo início dessa conversa, né, da psicanálise com a educação. Né, com a educação, com a religiosidade também, com a ideia de que a psicanálise poderia, conforme uma declaração explícita do Freud em Budapeste, na conferência de 18, quando ele dizia é o campo mais frutífero, né, de debates aí para a psicanálise, seria como a gente pode ajudar e instruir as pessoas a terem uma educação psicanaliticamente orientada ou informada. Por exemplo, também é o caso do grupo holandês, onde a gente tem a figura da Elisabeth Lampel-Groth, que é uma das pioneiras da psicanálise com crianças, né? Onde a gente vai ter, então, experiências, né, discutindo feminilidade, maternidade, né, que depois vão se conectar e se agrupar em torno da Melanie Klein, né? E aí a gente já está falando o quê? Daquela geração que, assim, estava mais distante do Freud. Nós já estamos aí nos anos 40, 50, nós já estamos nesse momento da diáspora, que a gente pode caracterizar como uma terceira geração de psicanalistas, né? Em que a psicanálise não está mais tão dependente da figura do Freud, né?
da pessoa do Freud e os famosos 7 anéis que ele distribuiu para deixar todo mundo junto e todo mundo fala a mesma língua. Então, o que começa a acontecer? O impacto das exigências locais. Então, os americanos eles vão enfrentar um problema, que é quem imigrou para os Estados Unidos, né, vai enfrentar um problema que é o seguinte: aqui só pode psicanalizar quem fizer o curso de medicina. Ah, mas eu sou psicólogo, eu sou literato, eu sou... bom, não pode, tem que fazer medicina. Ou seja, isso causa, né, um impacto muito grande, né, e leva à formação de diferentes tipos de solução. Mas, entre outras coisas, leva à tentativa de, assim, justificar cientificamente a psicanálise para essa cultura e nos termos dessa cultura. Né? Então a gente vai ter grupos, vamos chamar assim, 3 ou 4 grupos, né, nos Estados Unidos, com programas diferentes. Né? A gente vai ter o grupo de Nova York, né, o famoso triunvirato do Heinz Hartmann, o Nürnberg, o Chris, que vão fazer, que vão ser associados com uma tremenda elitização da psicanálise. Né, e que vão formar, então, a psicologia do ego, tão criticada, né, por ser uma psicologia que confunde o ego com o indivíduo, que confunde o ego com aquele sujeito racional que age, faz alianças e que tem, então, zonas de conflito e zonas sem conflito. E isso já começa a indicar que nessa tradição a gente vai ter que ter um diálogo com a psicologia do desenvolvimento. Vai acontecer na França também, mas nos Estados Unidos muito forte, com a Mahler, que vai estudar, né, os processos com crianças, com processos psicóticos, né, mas também o Erik Erikson, que vai ver lá com os índios Dakota como é que funciona esse negócio do oral, anal, será que isso é universal, será que, como é que isso muda, né, dos índios Hopi para os Navarro, psicologia do desenvolvimento por um lado, antropologia pelo outro. Né? Quer dizer, retomando aquela conversa que a gente já mencionou aqui do grupo húngaro. Outro grupo muito importante vai ser o grupo que vai se basear em Chicago, né? E que vai, liderado pelo Franz Alexander, um grande psiquiatra, que vai estudar a psicossomática. Então ele vai se dedicar a problemas como por que se formam úlceras aqui, o que são os problemas assim dermatológicos, e se associando, né, com as pesquisas experimentais que já estavam nascentes nesse período. Outro grupo vamos dizer assim, outro autor muito importante é o Harry Stack Sullivan, né? E a experiência que ele leva que ele propicia, né, no Alanson White Institute, que é uma experiência pouco debatida, pouco conhecida, mas similar às experiências de contracultura que a gente vê com Lang e com Cooper na Inglaterra, com Tosquelles e a psicoterapia institucional na França, com Basaglia na Itália e a antipsiquiatria, e que a gente vê ao longo de todo mundo. Mas a gente esquece do Sullivan, né, que vai retomar os princípios, vamos dizer assim, um pouco heterodoxos, né, de autores que a gente não mencionou até aqui, que não formam propriamente uma escola, mas que são assim os malditos, né, que são aqueles os meio pirados, aqueles que trabalhavam sozinhos, né, como o sujeito que propôs, o Grudek, o livro disso. Grudek estava lá no ambiente vienense, húngaro, alemão, e dirigia um instituto, tipo um asilo, e em contato com o Freud, propõe a noção de id para o Freud aceita, né? Mas o interessante é que ele tinha uma prática em que ele reunia os pacientes, ele fazia os pacientes encenarem seus sintomas, o paciente encenar o do outro, e isso implicava o quê? Em tentar transformar relações para que isso produzisse uma cura, isso produzisse uma alteração da subjetividade. Esse espírito, vamos dizer assim, inovador vai aparecer também no Otto Gross, né, esse que o Freud repudiou, vai aparecer também no Viktor Tausk, que é um discípulo menos conhecido do Freud, mas brilhante, né, que escreveu esse
esse artigo sobre a máquina de influenciar, que era uma maneira de pensar processos esquizoides, um tipo específico de delírio, mas que, bom, o Freud não trata ele muito bem, ele acaba se suicidando. Tem o livro do Paul Rosen, né, o Irmão Animal, que trata desse episódio. A gente poderia colocar nesse grupo dos malditos a Sabina Spielheim, né, que é uma pioneira da psicanálise em Viena, que concorre para a noção de pulsão de morte, que tem as primeiras intuições sobre a noção de pulsão de morte, mas que vai para Rostock estabelecer uma dos primeiros jardins de infância, né? Escolas inspiradas pela psicanálise, é perseguida pelo regime soviético e acaba, enfim, sendo morta. Falando em regime soviético, outro aspecto, outra tendência, outra escola desaparecida das conversas contemporâneas é a escola russa de psicanálise. Poucos sabem que o Vygotsky traduziu A Lei do Princípio do Prazer em 1923, assim, logo quando ela foi um pouquinho depois dela ser publicado. Junto com o Luria, ele fundou a Sociedade Psicanalítica de Kazan. Havia toda uma efervescência da psicanálise. O Trotsky escreve para o Pavlov, diz, Pavlov, a psicanálise é uma teoria compatível com o materialismo marxista. Dá um jeito aí de incorporar a psicanálise nesse projeto, né, de fundação de uma psicologia comunista. Bom, vem o Stalin, vem o Zhinadov, que diz não, vem o Bakhtin diz, não, a psicanálise está fora, é uma ciência burguesa, não tem nada a ver, é biologia demais, é individualismo demais, chega com isso. Então a gente esquece, né, dos recalques na história da psicanálise. A gente tem uma escola russa de pensamento, né, que estava lá no início, em esboço, e que não foi muito adiante por motivos políticos, de novo. E isso para falar do Sullivan e desses autores, vamos dizer assim, que são mais marginais na história da psicanálise, mas que são muito importantes também. Aí a gente teria que pensar no contexto do pós-guerra, né, o que muitos chamam de a psicanálise anglo-saxônica, né, que vai estar mais orientada para relações de objeto e que vem da Melanie Klein. A gente vai fazer um vídeo sobre a Melanie Klein, e que se desdobra na Paula Hyman, se desdobra no Biel, se desdobra no Winnicott, e o Winnicott vai dar no Massoud Khan, esse personagem também lindo da história da psicanálise, quando a primavera chegar, um texto essencial, né, que era um paquistanês que atendia de turbante, que tinha ideias também muito erráticas, foi também excluído, foi também marginalizado, né, pela sua época. E então, já que a gente chegou nesse momento do pós-guerra, a gente pode entender a divisão, né, da teoria das relações de objeto na Inglaterra, a teoria dos mecanismos de defesa, do eu, a problematização do self, do indivíduo, na psicologia do ego, mas também na psicologia do self, mais adiante com o Kohut, né? Na psicologia na psicanálise relacional, com o Stephen Mitchell, mais à frente. Ou seja, se forma ali toda uma discussão sobre o que é o eu. Uma discussão informada, de um lado, como a gente viu, pela psicologia do desenvolvimento, e aí tem um personagem que não se pode esquecer, que é o René Spitz, que descobriu o hospitalismo, que descobriu junto com a etologia a importância dessas primeiras relações com a imagem, né, que trabalhou descobriu o primeiro gesto semântico, que é o não, que descobriu a angústia dos 8 anos, e que é um precursor na Inglaterra desse outro personagem que não foi muito bem visto, que é o John Bowlby, né, criador da teoria do apego, attachment theory, hoje muito amplamente utilizada, né, onde ele combina elementos da psicanálise com elementos do von Wexkull, do Lawrence, do Tinbergen, das observações de bebês, né, Sterbeek, e de toda essa tradição mais empirista, né, inglesa, que a gente está comparando então com o caso norte-americano e seus diferentes subgrupos, né, psicologia do eu, do self, a psicanálise relacional, né. E agora, então, a gente pode entrar no que teria acontecido com a França, né? O atraso francês em termos de psicanálise. Em parte porque ela começa com
um clínico, mas assim, um clínico e poeta, né, René Laforgue, que não era lá muito brilhante, não era muito respeitado pelo Freud, mas o motivo mais importante é que a França talvez acreditasse que ela tinha o seu próprio Freud, e o seu próprio Freud chamava Pierre Janet. E o Pierre Janet desenvolveu as ideias, por exemplo, de subconsciente. Muita gente diz, psicanálise, subconsciente. Não, para com isso. Subconsciente é uma invenção do Pierre Janet. E era o adversário do Freud. Né? Lembra que o Freud estuda com Charcot em Paris, com o grupo, o grupo do Pierre Janet, como um grupo de concorrência, que ele chama de Escola de Paris, em vários momentos da sua obra, né? E ele se imaginava, né, discutindo com a Escola de Paris, subconsciente versus inconsciente. Assim como, depois de um início de uma relação muito intensa com o Jung, o Freud vai escrever vários textos dizendo, olha, o Jung ele criou uma teoria própria, ele se afastou da psicanálise, ele tem um início, né, ligado às ideias psicanalíticas. Ainda que alguns digam, não, mas ele já era um autor bem estabelecido, tinha ideias próprias, certo, mas ele se tornou o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional e o primeiro presidente do Zentralblatt für Psychoanalyse, o jornal central da psicanálise. Então, é difícil a gente não dizer que o Jung se projeta, né, nesse momento. Inclusive, a discussão sobre a arianização ou não arianização da psicanálise, ela passa por essa cisma, por essa dissensão entre o Freud e Jung, que vai ser comparável com a dissensão que vai acontecer entre o Freud e um outro jovem valor, né, que trabalhou com o Freud nos anos 30, que foi o diretor do setor de técnica psicanalítica no grupo de Viena, que é o William Reich. Né? O Reich que trabalhava com a sexopol, tentando pensar a sexualidade dos operários, pensar que a revolução só poderia acontecer a partir de uma revolução sexual que lhe fosse anterior, uma mudança nos costumes, nos modos de relação, nas relações de gênero. O Reich, que era esse bergsoniano louco, foi depois dos anos 30, com a emergência aí de uma política mais à direita, segregado, expulso, teve que então ir para os Estados Unidos, onde teve uma carreira igualmente perseguida pelo macartismo, morreu na prisão. Apesar das suas ideias, vamos dizer assim, erráticas, a caixa de orgônio, cura do câncer, o órgão como uma espécie de prana, né, energia vital, e as combinações que ele vai fazendo entre o vitalismo e o marxismo junto com a psicanálise. Outro autor que tem uma trajetória parecida é o Moreno. O Moreno era romeno, participa das reuniões em Viena e vai então inaugurar o psicodrama. Né? Essa outra tendência, quer dizer, é psicanálise? Não é psicanálise, mas nasceu, né, em relação, em oposição, em crítica a ela. Assim como também outro elemento que trabalhava numa clínica social, né, lá da Rote Wien, da Viena Vermelha, do momento entre guerras, né, na República de Weimar, em que se absorvia o sentido de um novo mundo, um mundo mais justo, um mundo mais republicano, e o Adler tinha lá a sua intervenção social, onde ele trabalhava e onde ele foi desenvolvendo, né, uma crítica ao Freud, dizendo assim, olha, Freud, você não está pensando muito bem o poder, a relação, por exemplo, de poder entre os irmãos, a disputa de poder entre os irmãos, o irmão mais velho que manda, a irmã mais velha, que tipo de configuração que a gente tem, o poder que é dado pelos corpos, por uma deformação no corpo, por uma lacuna no corpo, por algo que indica no corpo a incidência de uma forma poder. Então Adler, ele é do grupo vienense, ele se contrapõe ao Freud e cria a psicologia individual, muito pouco conhecida, mas presente, por exemplo, na França. Então, esse giro faz a gente voltar para o caso francês e dizer assim, na França a psicanálise teve esse retardo por esses motivos e ela vai começar
depois da passagem do Freud indo para Londres, né, quando ganha destaque, quando organiza-se então uma instituição de psicanálise, a Sociedade Psicanalítica de Paris, que fica na mão de três figuras assim muito curiosas, né? Uma é a princesa da Grécia, Marie Bonaparte, paciente de Freud, que articulou com o Bullitt a fuga do Freud para os Estados Unidos. Ela que tinha uma questão sexológica, ela achava que o clitóris dela estava mal posicionado, por isso ela não tinha orgasmo de tipo 1, tipo 2, e etc., clitoridiano ou vaginal, e era uma figura politicamente muito importante na organização, né, desse primeiro grupo, junto com Rudolf Loewenstein. Loewenstein vinha de Berlim, era do grupo do Sachs, do Karl Abraham, e se tornou, então, o psicanalista do Lacan, né? E que tinha um caso com a princesa Marie Bonaparte, né? E, além desses dois, a gente tem o Sachanax, que era uma pessoa muito poderosa no ambiente médico da França daquela época. Então, até assim, os anos 50, havia um certo fechamento da psicanálise dentro do universo assim, mais clínico e uma grande penetração da psicanálise no universo cultural francês. Aí a gente tem que destacar o papel de André Breton, de Jacques Prévert, de Paul Éluard, os poetas, pintores, cineastas do surrealismo, aos quais o Lacan estava ligado, né? Aos quais outros psicanalistas estavam ligados, né? Então a gente tem uma confluência muito parecida com o que a gente teve no Brasil, né? Entre uma psicanálise que vai chegando pela psiquiatria, pelo Henriet, por Ângelo Resnet, por figuras assim um pouco erráticas, né? E do outro lado a presença na cultura, na teoria crítica, na teoria social, né? Na teoria estética, e da qual a gente vê então emergir a escola, né? O Lacan e a escola lacaniana nas suas diferentes gerações, né? Então a gente costuma separar uma primeira geração de lacanianos que estava ligado à psiquiatria, né? Então Melman, Granoff, Perrier, Serge Leclerc, né, a troika, né, que caminha com Lacan, Octave Manoni, e esse que escreve, né, Próspero e Caliban, que é respondido com o Frantz Fanon, dando origem então aí aos estudos decoloniais, né, veja, em debate com a psicanálise, gente, não vamos esquecer isso aí. Essa primeira geração de psiquiatras clínicos que vai até os anos 63, e a gente tem uma segunda geração de lacanianos composta então por Jacques Lamillère, por Colette Soler, por Henrique Laurent, por Charles Melman, que continua, né, tá entre os dois grupos, né, e que estão hoje, né, assim com uma idade aí, presentes, mas ainda trabalhando. A gente vai ter desdobramentos do grupo inglês, vamos chamar assim, da escola inglesa, né, que não se reduz à teoria das relações de objetos, né, mas que vai se separar em três grupos: o grupo ana-freudiano, o grupo middle group e o grupo kleiniano. A gente tem as escolas americanas, né, nativas nos Estados Unidos, então a psicologia do self, a psicologia do eu, a psicanálise relacional e a escola psicanalítica de psicossomática, né. Na Hungria a gente vai ter os descendentes do Ferenczi, né, que estão aí presentes até hoje. A gente vai ter os descendentes, né, de Steckel, de Reich, de Adler, de Jung. A gente vai ter as escolas psicodinâmicas, né, como a gente mencionou, que são confluências, que são coabitações entre psiquiatria e psicanálise, como na França o Henriet, né, isso é a teoria organodinâmica, Henriet que era colega, parceiro do Lacan. E a gente vai ter a escola lacaniana,
né, em suas diferentes ramificações, diferentes tendências, que brigam às vezes mais do que com outras escolas psicanalíticas, e a gente vai ter os efeitos da globalização da psicanálise, né? Então, mais recentemente, a gente pode falar numa escola mexicana de psicanálise liderada, né, com grande presença do Brownstein, né, que esteve com a gente lá nos seminários da USP. A gente pode falar dos grupos ingleses, né, de resistência, como o grupo de Manchester. A gente pode falar da psicanálise em Israel, que vem crescendo bastante, no Líbano, no Brasil. A gente pode falar da psicanálise na Austrália, né, com o Russell Brigg, com a escola de Melbourne. A gente pode falar da psicanálise do leste europeu, que vem, enfim, crescendo bastante, né? Há uma reapropriação, né, da psicanálise nesses territórios. Da escola psicossomática alemã, muito pouco conhecida, né? Porque nessa diáspora, né, foram saindo os autores, os clínicos, ficaram aqueles que tinham posto fixo dentro dos hospitais e usavam a psicanálise para pesquisa em psicossomática, hoje muito florescente nos Estados Unidos. A gente vai ter a escola argentina de psicanálise, né, introduzido pelo Angel Garma, o casal Baranger teve uma importante função, né, no estabelecimento da psicanálise na Argentina e também no Uruguai, como o nosso querido amigo Guillermo Milán estuda, né, como se deu aí esse desenvolvimento no Uruguai. Há uma capilarização muito interessante nos estudos sobre história da psicanálise e que para muitos, né, então tentando terminar esse mapa, para muitos, como a Elisabeth Roudinesco, que é alguém que eu recomendo, especialmente quando se trata de história da psicanálise na França, né, tanto a Batalha dos 100 Anos quanto a biografia de um herói intelectual, Lacan, biografia do Lacan, ela que vem, né, de uma escola historiográfica também muito importante, inaugurada pelo Henri Ellenberg, que vai ser publicado aí recentemente a tradução do seu grande tratado, né, sobre as correntes psicodinâmicas, né, a psiquiatria psicodinâmica em português, né, assim como o Ola Anderson, a escola sueca de historiografia, assim como a escola canadense, né, do Paul Rosen, do Jeffrey Masson, de história da psicanálise. Então a gente já tem o quê? Já tem disputas entre esses autores, né? A gente não mencionou aqui um autor muito importante para a história da psicanálise, que seria essa história oficial da psicanálise, feita pelo Ernest Jones, mas também em colaboração com o casal James e Alex Strache, né? Que trouxeram para a psicanálise uma curiosa mistura, né, entre aumento de cientificidade, palavras, termos e conceitos que vão dar para o Freud assim, um verniz mais científico, né, mas que, por outro lado, Alex Strache e James Strache pertenciam ao Bloomsbury Group, né, o grupo de Virginia Woolf, o grupo de Ralph Linton, o grupo que construiu lá a sua fazenda com amor livre, sexo livre, com experiências assim, onde o Keynes estava presente, né? Experiências completamente assim, inovadoras em termos de comunidade, né? Comunidade de vida livre, e então isso está presente no Strache, né? Olha só que interessante o personagem, né? Ao mesmo tempo bastante conservador, né? no programa de leitura da psicanálise, e extremamente crítico uma série de outros pontos de vista. Isso a gente também poderia encontrar numa situação bem excepcional, né, que é a escola marxista americana de psicanálise. Então, quando tem a diáspora, um grupo que estava lá na Viena social-democrata, liderado pelo Otto Pfennichel, que vai para a costa oeste e que desenvolve uma correspondência entre outros, formando um grupo, uma rede de comunistas radicais, né, que já tinham trabalhado juntos em Viena e passam a trabalhar em rede lá nos Estados Unidos. Os papers dessa comunicação ainda estão um pouco veiculados, pouco estudados, mas é um exemplo muito interessante para aqueles que acham assim, a psicanálise nos Estados Unidos é conservadora, a psicanálise de Nova York, não é, né? Tem outras coisas ali interessantes. Assim como para aqueles que acham que a psicanálise francesa é Lacan. Não.
A gente tem outros grupos muito importantes. Sejam as dissidências do próprio lacanismo, como o Quatrième Groupe, liderado pela Pierre Lagnier, seu marido Cornelius Castoriadis, um grande teórico social, sejam os grupos ligados àqueles que se separaram do Lacan, né, em 63, como Jean Laplanche, Pontaly, Villeroy, né, Gioacchini, pessoas ligadas à pediatria, né, que vão formar aí uma geração de reflexão psicanalítica francesa não lacaniana, onde a presença da Joyce McDougall, olha só, essa neozelandesa sensacional que vem pelos Estados Unidos, depois trabalha na França, né? Conheci gente que foi supervisionada por ela, uma pessoa notável, escreveu Teatros do Eu, e que inspira-se no Winnicott, mas também bebe aí em outros autores, e que é uma escola quase que independente. A gente poderia colocar Radmila Zaguris um pouco em associação com ela, né? Também nesse grupo, Daniele Brum, mais recentemente Roussillon, né, e o grupo de Lyon, né, o grupo onde a influência do Caes, René Caes, é muito, muito grande, muito importante. Então a gente já tem aí várias tendências, várias escolas, e vocês estão vendo que essas tendências, essas escolas, elas estão muito definidas pelo tipo de prática conexa que a gente tem. Né? Os educadores, os religiosos, os médicos, os psiquiatras, mas também os comunistas. A gente poderia falar as feministas, né? Muito pouco conhecido aqui no ambiente brasileiro. A gente faz força, mas mesmo assim passa muito desapercebido como o feminismo, tanto o feminismo inglês, né, com a Juliette Mitchell, quanto o feminismo francês, de Badinter, de Montrellet, de Hélène Cixous, foi influenciado pelo lacanismo. Né? Era um grupo, era um bloco dentro do lacanismo que sofreu muito com a expulsão de Lucy Irigaray, justamente essa que tinha assim, uma continuidade para o quê? Para as ideias culturalistas, é uma outra tendência americana da qual a gente falou pouco, né? Mas que a gente pode associar com a Karen Horney, que tinha uma forte inspiração na antropologia da Ruth Benedict, que tinha uma relação com um grupo que estudava comunicação em Palo Alto, o Gregory Bateson e o pragmatismo, né? Então, quando a gente diz culturalismo, o culturalismo atravessa vários dos autores que a gente mencionou aqui, o Erik Erikson, por exemplo, né? De certa forma, o Spitz, a Karen Horney, o Harry Stack Sullivan, mas isso é um rótulo assim, mais genérico, né? Eu gostaria de pensar a história da psicanálise, essa grande floresta, né? Sempre em associação com assim, o que aquele grupo bebe como fonte cultural. O modernismo no Brasil, as práticas de resistência política na Argentina, então com Blecher, com Pichon Rivière, quer dizer, isso só pode ser compreendido ali com a ditadura militar argentina. A gente vai ver isso também nos recentes desenvolvimentos da psicanálise no Chile, né? Quer dizer, na luta contra o Pinochet, na Colômbia, e em outros lugares, né? Por exemplo, na África do Sul, onde mais recentemente a gente tem, não só na África do Sul, fica menos geográfico na medida que a gente vai se aproximando, né, da nossa época, mas com esse outro projeto, é uma outra escola que é importante, contemporânea, que é a neuropsicanálise do Marx Holmes, né? Sul-africano. Então você vai lá, visita a África do Sul, você vê como tinha autores ali que já no começo da psicanálise tinha um diálogo direto franco com o Freud, né? O Marx Holmes então publicou aí vários trabalhos mostrando como a psicanálise pode se renovar a partir do quê? Das neurociências. E eu acho que temos aqui um mapa em que quase todo mundo foi mencionado, todo mundo assim de mais significativo, né? Talvez eu deixei de falar das mulheres lacanianas, né? Eu falei das feministas, mas a gente não pode esquecer de Maud Manoni,
belga, né, uma esposa de Otávio Maroni, que abre o seu, olha lá, de novo, né, que contexto práxico a gente tem ali. A escola de Bonnel, que é uma escola experimental, que a gente poderia dizer assim, inspirou muitos trabalhos que a gente faz hoje com psicanálise e recém-nascidos, psicanálise em bebês, psicanálise em primeira infância, psicanálise em infâncias, estão ligados à experiência de Bonnel, inaugurada pela Maud Manoni, que era a analisante, supervisionanda do Lacan, assim como Otávio Manoni, que foi o que? Adido consular da França na República de Madagascar. Então a discussão com o colonialismo ela está enraizada na experiência real das pessoas. Assim como essa, que foi assim, a companheira de primeira hora e que foi até o fim junto com o Lacan, que é Françoise Dolto. Né? E a sua Casa Verte, né? Esse experimento incrível em que você chega, leva a pessoa fica, a criança fica e conversa e fala e paga, né? Dominique tem o caso do Dominique, muito interessante, né? Você paga com uma pedra, paga com uma flor, paga com um desenho, mas que introduz, no entender da Doutor, a ideia de circulação no sistema simbólico mediado pelo pagamento, pelo dinheiro, né? Para a criança. Né? Então, Doutor e Manoni são duas figuras assim incontornáveis, assim como o casal Robert, né? Que trabalharam na psicanálise com crianças. Então, gente, para quem quiser assim, uma bibliografia que é difícil sobre essa quantidade aí de autores e de nomes e tal, eu recomendaria um pequeno capítulo que eu escrevi, aspectos históricos da psicanálise pós-freudiana, nesse livro organizado pela Ana Jacó, uma historiadora muito legal lá do Rio de Janeiro, chama História da Psicologia. Né? Então o capítulo dos pós-freudianos é o que fiz, vocês podem dar uma olhada nisso. Outro texto assim que consegue tentar assim, arrumar a quantidade de autores e que eu acho muito interessante, muito ao mesmo tempo rigoroso e extenso, é A Psicanálise Depois de Freud, escrita por Bleichmann e Bleichmann, Teoria e Clínica. Né? São dois trabalhos que eu acho que não são muito fáceis de achar, mas elas fazem essa visada de conjunto. Né? Poderia citar aqui vários outros historiadores mais especializados, né? As biografias do Freud, as sociologias da psicanálise, o Gellner, mas não queria proliferar demais também, além dos autores de base, os comentadores que tornarão então isso muito mais ramificado ainda. Bom, gente, então acho que o mapa foi dado aí. Nos próximos encontros a gente vai tentar depurar esses autores e essas escolas. Né? Para quem se perdeu, sinto muito, mas eu também fico perdido com tanta gente, tantas escolas, tantas coisas que já aconteceram desde que Freud andou por este mundo. Para quem quiser se perder mais ainda nas montanhas, no Monte Olímpio, no Atlas, em Chipre, onde nasceu Afrodite, clica aqui no Aqueronta Movebo e vamos para esta viagem histórica.